E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar para vocês como que eu aprendi inglês. Você pode estar se perguntando se eu aprendi inglês em escola bilíngue, se eu aprendi com os meus pais ou alguém da minha família ou morei fora por um tempo. Na verdade, não. A maneira que eu aprendi inglês, eu vou contar desde o comecinho. Comecei com 7 anos, eu assisti alguns seriados na TV e também ouvia muita música pop com as minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs. E uma delas já falava inglês e a gente ficava ouvindo as músicas e ela ficava me corrigindo toda hora. E eu queria muito aprender. Aquilo se tornou um desafio para mim. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de desafios e quando eu cheguei na escola eu comecei a realmente aprender. Mas, como vocês sabem, em escola pública no Brasil, a gente não aprende o inglês da maneira que se deveria, praticando, falando. Então, eu só tinha a parte de gramática, copiando o que estava na lousa, mas isso me ajudou bastante a entender como a estrutura da língua funcionava. Tanto que, quando eu fui para o ensino médio, eu já sabia todos os pontos gramaticais que foram abordados, na verdade, no ensino fundamental. Então, eu não precisei, eu nem estudava para as provas, porque eu já sabia tudo dessa parte. O que eu tive que fazer foi ir para uma escola de inglês. Como que eu consegui? Eu apliquei para uma bolsa, na verdade para várias, mandei para várias escolas famosas, em São Paulo, no caso, para conseguir uma bolsa, só que nenhuma delas nem me respondeu. Teve uma vez que até mandei uma carta com as despesas da minha casa, porque eu não tinha dinheiro mesmo para poder pagar o curso. Enfim, correndo atrás disso, surgiu uma oportunidade de uma promoção de uma escola perto da minha, uma escola de inglês, que ofereceu bolsas de estudo e eu fui escolhido pela minha professora porque ela sabia que eu queria aprender muito o idioma. E estudando lá por esse período de 6 meses, a minha bolsa de estudos foi estendida e eu acabei estudando lá por 2 anos. Quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu tinha muita vontade de ir para o exterior. Só que, assim como eu não tinha dinheiro para poder pagar um curso de inglês, que dirá viajar para os Estados Unidos. E o motivo por querer ir para os Estados Unidos é devido a nós sempre vermos filmes em inglês dos Estados Unidos, né? Tudo feito em Hollywood, os seriados, as músicas. Então, o meu sonho, acho que como de qualquer adolescente na minha época, era ir para os Estados Unidos. E eu consegui isso através daquele programa chamado Jovens Embaixadores, que talvez vocês conheçam. Eu acredito que ainda esteja rolando. Em 2008, eu passei na prova, fui escolhido entre 3.000 alunos de escola pública e viajei com um grupo de 35 alunos, na verdade 34, 35 contando comigo. Quando chegamos nos Estados Unidos, em Washington, D.C., eu fiquei como se fosse um albergue para alunos internacionais e nós tínhamos acomodação, comida, foi maravilhoso. Tive reuniões com empresas famosas como a FedEx, nós também participamos de reuniões com ONGs, que trabalham com problemas em países pobres ou em países em desenvolvimento, que nós poderíamos aprender alguma coisa e aplicar no nosso país. Também fui para uma escola pública, na verdade somente para conhecer por 2 semanas, em Seattle, e também fiquei com uma família, host family, como a gente chama em inglês, e foi muito legal, porque eu pude conhecer uma outra cidade, fiz algumas amizades, e depois disso nós fomos para a Casa Branca, quando retornamos a Washington, D.C., e eu conheci a Laura Bush, que na época era a primeira-dama dos Estados Unidos. Foi uma experiência muito legal. Depois disso, quando eu voltei para o Brasil, eu consegui uma outra bolsa de estudos numa escola de inglês e estudei lá por 4 anos. Estudando lá, eu aprendi bastante sobre a língua, atingi nível avançado, e os meus professores me sugeriram que eu me tornasse professor também. Falaram, olha, você fala muito bem inglês, você deveria investir nessa carreira. E foi o que eu fiz. E fui aprendendo cada vez mais sobre o idioma, fui aperfeiçoando, e hoje estou aqui na Nova Zelândia dando aula de inglês para alunos do Brasil
e de outros países também, como eu já falei em outros vídeos, né? Já dei aula para mais de 20 nacionalidades. Os meus alunos ficam besta que eu aprendi inglês no Brasil e não precisei ter que morar fora ou estudar em escola bilíngue ou aprender com os meus pais, que são todos mitos, né? Realmente, você aprende muito bem quando você vai para um país de língua inglesa, porque você vai ter as possibilidades de praticar sempre. Mas isso nunca me impediu. Eu falava sozinha em casa, acredite ou não, porque eu queria aprender. Eu ouvia o que falavam nos seriados e ficava repetindo pela casa toda. Andava que nem doido. Minha mãe olhava para mim e falava, gente, esse menino é doido. Mas é porque eu queria aprender. Ninguém nunca falou pra mim que eu tinha que fazer isso. Eu fazia porque eu gostava. Eu ouvia as músicas, eu ficava repetindo, repetindo, repetindo. E estudava por conta própria. Mas não estudava todos os dias. Eu não tinha pressa de aprender o inglês. Claro que eu sei que a maioria de vocês precisa do inglês para agora. E isso pode ser resolvido se você estudar todos os dias. Não é no caso, antes que você diga, ficar escrevendo um monte de frases, traduzindo. Olha, isso nunca funcionou para mim, tá? E eu vejo que isso nunca funcionou para os alunos que eu dou aula aqui também na Nova Zelândia. Eu tenho alunos que estão sempre traduzindo e isso nunca deu resultado. Claro que você pode traduzir algumas coisas, mas não traduzir toda a palavra que você vê. Tem coisas que são óbvias, né? Por exemplo, que são animais e o aluno vai traduzir, mas ele tem a foto. Não há necessidade. Mas eu queria contar para vocês dessa história, de como que eu aprendi, para dar exemplo para vocês que você não precisa de muitos recursos para poder aprender a falar bem o inglês. Tanto que na época que eu estudava, quando eu era adolescente, com 13 anos, eu não tinha computador em casa. Eu só fui ter computador em casa e acesso à internet quando eu fiz 16, 17, acho que 17 anos. Então, era muito limitado. E a gente não tinha celulares com aplicativos, então era no tempo da pedra, vamos dizer assim, né? Tive professores que falavam muito bem inglês que nem tinham computador quando aprenderam. E falavam muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais, English with Wagner. E em breve eu vou lançar meu curso de inglês online para aqueles que estão interessados em estudar realmente o idioma. Nos vemos na próxima. Não se esqueça de dar um like, um joinha neste vídeo e até mais. Bye, bye!